O bolo mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto para cada criança. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Deixa que eu conto é um podcast para cada criança brasileira. Seja do norte ou do sul do país. Seja você criança negra, branca, indígena ou oriental. Seja uma criança com deficiência ou não. Deixa que eu conto, atenção, que o assunto agora é inclusão. Somos iguais, o direito de sermos diferentes. 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 Eu me chamo Hilary Souza e tenho deficiência visual. Eu sou Ian Ferri e sou cadeirante. E eu me chamo Luiz Loria e sou autista. Nós somos os apresentadores desse programa. E a partir de agora, a gente vai se divertir pra valer. Deixa que eu conto que hoje vamos contar a história de Ping, o menino jardineiro e o imperador, e saber curiosidades sobre o sentido do olfato. Isso tá me cheirando bem. Temos também o quadro Guia da Natureza, que vai falar sobre os macacos, um dos bichos mais fascinantes do planeta Terra. Ainda vamos cantar com Matias Monteiro, um menininho de 2 anos, que junto com seu pai Marcelo, gravaram uma música para o nosso programa. Vem que a história está chegando. 1, 2, 3, pegue uma história. 4, 5, 6, eu já vou contar. Era uma vez, na China, há muitos e muitos anos atrás, um jovem imperador que adorava flores. No palácio imperial em que morava, havia até um imenso jardim, feito para ele, com plantas vindas de todos os lugares do mundo. A população gostava tanto do jovem imperador que cultivou o hábito de enfeitar suas casas com vasos floridos e pequenos jardins, que exalavam perfumes maravilhosos que deixavam as pessoas mais felizes. Quem quer que fosse visitar a China naquela época ficava maravilhado com tanta beleza. Passaram-se muitos anos e o imperador foi ficando velho e doente. Sua doença era muito grave e os médicos não lhe deram muito tempo de vida. Ele ficou muito triste e preocupado, pois não tinha filhos, e ele precisava encontrar alguém para ficar no seu lugar no trono. Ele confiava bastante nos seus conselheiros, mas não via nenhum deles como seu sucessor. E agora? Pensou o imperador. Quem eu devo escolher para ser o novo imperador? O velho monarca passava os dias andando pelo seu jardim, tentando pensar num jeito de resolver aquela angústia. Até que sentou-se numa poltrona e adormeceu, sentindo o perfume das flores. Quando acordou, já era tarde da noite, mas estava feliz, pois tinha achado uma solução. Mais que depressa, mandou chamar todos os seus conselheiros e comunicou o seu desejo. Quero que anuncie a todas as crianças do reino que elas devem vir aqui no palácio daqui a 2 semanas. Eu darei a cada uma delas uma semente, que deve ser plantada e cuidada. Na próxima primavera, aquele que fizer um bom trabalho e me trouxer a flor mais bonita será eleita para ocupar o meu trono. E assim foi feito. No dia seguinte, a notícia se espalhou e todos ficaram sabendo. Houve uma grande euforia. As crianças ficaram felizes, pois uma delas seria escolhida o novo imperador ou imperatriz. No dia marcado,
uma fila gigante de crianças se formou na entrada do salão imperial. O próprio monarca entregou para cada uma delas uma pequena semente. Entre as crianças estava Ping, um menino muito especial, filho de um jardineiro que tinha cuidado do jardim do imperador. Ping era atencioso e paciente e aprendera tudo com seu pai. As pessoas diziam que ele tinha as mãos mágicas, pois tudo que plantava, fosse flores, arbustos ou ervas, crescia forte e viçoso. Ele pegou um vaso médio, encheu de terra adubada e colocou sua semente. Depois, regou com água limpa da fonte. Todos os dias, depois que chegava da escola, Ping corria para ver seu vaso. Ficava horas olhando com bastante atenção, enquanto seu pai observava de longe. Passaram-se muitas semanas e tudo se repetia, mas para sua surpresa, ele continuava igual. Enquanto isso, seus amigos da escola diziam que suas mudas já estavam nascendo. Ping sabia que cada semente tinha um tempo de brotar e que ele não poderia desejar que fosse diferente. Mas ficava desapontado por pensar que algo poderia dar errado. Chegou a trocar de vaso, colocar terra nova e regar. Dias e dias se passavam e nada de novo acontecia. O menino estava triste. A primavera foi se aproximando e o dia da escolha do novo imperador também. Muitas crianças estavam eufóricas, falando das flores que tinham brotado. Outras falavam dos perfumes. A cidade vivia uma festa. No dia da primavera, as crianças vestiram suas melhores roupas, levaram seus vasos até o Palácio Imperial, ansiosos por serem escolhidas. Ping estava com bastante vergonha do seu vaso sem flor. Com certeza, ele seria zombado pelas outras crianças. Pela primeira vez na vida, ele não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo da escola apareceu em sua casa e disse: Ping, você vai mesmo levar esse vaso sem flor ao imperador? Não tem medo de ser castigado por isso? Por que não cultivou uma flor tão grande como a minha? Eu já cultivei flores bem maiores do que essa sua, mas a minha semente não deu nada. O pai de Ping, que ouvia a conversa, disse: Você fez o melhor que pôde e deve apresentar o seu trabalho ao imperador. O menino pegou o vaso sem flor e dirigiu-se ao palácio. Lá, as crianças já tinham colocado suas flores enfileiradas para o imperador examinar e escolher. E como eram bonitas e perfumadas, o imperador caminhava em silêncio, admirando todos os vasos. Finalmente, ao ver o vaso sem flor, o imperador levantou a cabeça e pediu ao conselheiro que chamasse a criança que o tinha trazido. Ping se aproximou com medo de ser castigado. O imperador então perguntou o porquê do vaso estar vazio, e o menino respondeu que fez tudo direitinho. Plantou, regou todos os dias, replantou em outro vaso, trocou a terra e ainda assim continuou vazio. Eu fiz o melhor que eu pude, senhor imperador. Ao ouvir aquela explicação, o imperador começou a sorrir, abraçou o menino e declarou em bom tom para que todos pudessem ouvir: Encontrei uma criança digna de ser o novo imperador. Neste momento, começou um grande burburinho no salão imperial. Todos os pais e todas as crianças estavam insatisfeitos com a escolha. O imperador pediu silêncio e concluiu: Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu dei a vocês estavam todas queimadas, impossíveis de brotar uma única flor. Admiro a coragem que este menino teve de trazer até a mim o seu vaso vazio. Com a flor da verdade, vou recompensá-lo com o trono do meu reino.
E foi assim que Ping, o menino jardineiro, se tornou o grande imperador daquele país. Está começando agora o quadro Meu Corpo, Minha Casa, que vai apresentar para vocês curiosidades bem bacanas sobre o corpo humano. Hoje vamos falar do olfato. O olfato é um dos 5 sentidos do corpo humano e o seu principal órgão é o nariz, que fica bem no meio da nossa face e que é responsável por sentirmos o cheiro das coisas. Vamos saber como ele funciona? Bem, os cheiros que podemos sentir são minúsculas partículas ou substâncias químicas que se encontram no ar. Ele entra por esses 2 buraquinhos do nariz, chamados fossas nasais, e vai para a cavidade nasal, que é dividida em 2 lados, que é essa parte da entrada, cheia de pelinhos. Os pelinhos servem para filtrar o ar que entra, impedindo a passagem de sujeiras. Depois da cavidade nasal, o cheiro vai para o cérebro, que é o responsável por reconhecer o que estamos cheirando e atuar. Ele vai dar as ordens necessárias para reagirmos de acordo com os diferentes cheiros. Um exemplo, se o cérebro recebe e reconhece o cheiro de uma pizza, você vai ficar com água na boca. Agora, se ele reconhece um cheiro de alguma coisa queimando, ele emite um sinal de preocupação. Vamos falar agora algumas curiosidades bem interessantes sobre o sentido do olfato. O olfato é o primeiro sentido a se desenvolver num recém-nascido. Os demais sentidos só irão se desenvolver após alguns dias. Por isso, o bebê é capaz de reconhecer a mamãe pelo cheiro. Ele é o sentido que mais mexe com as emoções. Um cheiro familiar pode trazer boas memórias. Uma pessoa adulta consegue lembrar dos cheiros que sentia na infância. O sabor dos alimentos depende do cheiro, porque o olfato trabalha junto com o sentido do paladar. Por isso, quando estamos gripados, sentimos menos vontade de comer e os alimentos parecem sem sabor. Só não conseguimos cheirar durante o sono. A capacidade olfativa desliga quando alguém está dormindo. Alguns animais possuem uma capacidade olfativa muito superior aos homens. É o caso dos ratos, dos elefantes e dos cães. E por fim, sentir cheiros agradáveis podem deixar uma pessoa muito feliz. Cidade dos Sonhos. Oi, eu sou a Simone e ela é a Tereza. A Tereza tem 14 anos e tem paralisia cerebral. Ela é cadeirante. Ela não consegue andar, ela não consegue falar, ela não consegue sentar, ela não consegue comer sozinha. Mas ela entende tudo que eu estou falando e é muito feliz. A Tereza é ótima observadora. Ela ama observar as pessoas. Ela adora passear no parque. Ela adora ir em shows, teatro. Ela adora várias atividades onde tem gente. Ela adora estar perto das pessoas. Na cidade ideal da Tereza, teria que ter muitas rampas. Tinha que ser uma cidade totalmente inclusiva, uma cidade adaptada. O que é adaptação? Por exemplo, as rampas. As rampas são uma adaptação. Em vez de degraus, você vai direto subindo pela rampa, sem ter que subir uma escada. Nessa cidade, os cientistas iam bolar muitas coisas legais para facilitar a vida de quem tem dificuldade. As escolas seriam inclusivas de verdade. Você ia poder chegar com a sua cadeira de rodas e poder frequentar qualquer aula, sem nenhuma escada que te impedisse, sem nenhum obstáculo desses que a gente que anda nem percebe que tem. Essa cidade com certeza seria muito amorosa e cheia de crianças brincando, né, Tetê?
O Deixa que eu conto de hoje vai falar de um dos animais mais fascinantes da natureza, os macacos. Quem nunca brincou de fazer macacadas? Quem nunca imitou um macaco pulando pelo sofá? Os macacos são muito brincalhões e vocês vão conhecer um pouco mais sobre eles. Vamos nessa? O macaco é um animal mamífero, por isso eles têm um corpo todo coberto de pelos e amamentam seus filhotes. Eles pertencem a um grupo chamado primatas, assim como os seres humanos. Existem no mundo 439 espécies de macaco. Só no Brasil são 110, que estão espalhadas pela floresta amazônica, Mata Atlântica e Cerrado. Os macacos da América do Sul, onde fica o Brasil, são bem diferentes dos macacos que existem na África. Os macacos daqui passam a maior parte do tempo nas árvores, pulando nos galhos, enquanto os macacos africanos vivem mais no chão. Outra diferença interessante é que os nossos macacos enxergam somente em preto e branco, enquanto os de lá conseguem diferenciar as cores. A alimentação é basicamente feita de frutas, folhas e sementes, mas alguns vão além e comem pequenos pássaros também. O menor macaquinho do mundo é da Amazônia, o sagui-leãozinho, que tem o tamanho de uma escova de dente e se alimenta de insetos. Já o maior macaco que existe é o gorila, que só existe nas florestas no centro da África, que pode atingir até 2 metros de altura e a pesar 230 quilos. As espécies mais inteligentes de macacos são o macaco prego e o chimpanzé, que são capazes de reconhecer os seus reflexos no espelho, além de saber usar algumas ferramentas. Também são os macacos que mais aparecem nos filmes. O mais barulhento do mundo é o macaco bugio, que vive na Amazônia. Ele emite um ronco muito alto, que se pode ouvir a quilômetros de distância. Ele faz isso para espantar os possíveis invasores e as ameaças. Os macacos apresentam um papel importante no meio ambiente, sendo responsáveis por espalhar sementes de árvores nas florestas, através das suas fezes, garantindo a manutenção da biodiversidade. E por fim, algumas espécies estão ameaçadas de não existir mais, devido ao aumento do desmatamento e da destruição de florestas, o que é bastante triste. Hora de brincar. A brincadeira de hoje é, na verdade, uma experiência que vamos fazer, que é plantar um feijão. A germinação do feijão no algodão é uma forma simples e prática de aprendermos a observar as fases de crescimento de uma planta, da raiz, passando pelo caule até o surgimento da folha. O feijão cresce muito rápido e de uma forma rasa, o que possibilita a observação completa desse processo bonito da natureza. Essa é uma atividade que pode ser feita e observada por todo mundo, pela família ou pela professora na sua escola. Estão prontos? Vamos para os materiais necessários para essa experiência. Precisamos de um copo plástico descartável ou até mesmo uma embalagem de iogurte. Vamos precisar de um pedaço de algodão que caiba dentro do copo e, claro, 3 grãos de feijão. Vamos ao passo a passo? Esse procedimento é simples. Basta encharcar o algodão de água e colocar dentro do copo. Depois, você coloca os 3 grãos de feijão sobre ele. O cuidado básico se resume em levar o copo com feijão para um lugar iluminado e cuidar para que o algodão não fique seco. Em 3 dias, as raízes já vão começar a aparecer. Vocês vão ver o quanto é bonito ver a semente germinando, criando raízes e crescendo. Quando ela ficar grandinha, é legal trocar a plantinha do copo para um vaso com terra ou até mesmo no chão. Não esqueça de continuar regando e observando o seu crescimento. Você pode fotografar todos os dias para entender melhor o processo. Se
Se quiser mandar as imagens pra gente, vamos ficar felizes. Hora de cantar! Chegou a hora da música e hoje vamos apresentar o Matias Monteiro, um garotinho que tem 2 anos e que adora cantar. Seu pai, Marcelo Monteiro, tem um estúdio em casa. Aproveitou para gravar o menino cantando e depois foi colocando os instrumentos. O resultado está maravilhoso. Vamos ouvir? Com vocês, Matias e Marcelo Monteiro. 1, 2, 3. O Deixa que eu conto está chegando ao fim. A gente espera que vocês tenham gostado. Se quiserem se comunicar com a gente, é só acessar o site www.deixaqueuconto.org.br e procurar o Fale Conosco, ou mande um e-mail para o deixaqueuconto@unicef.org. Somos iguais, no direito de sermos diferentes. 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 O Deixa que eu conto para cada criança é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify. É só procurar Deixa que eu conto para cada criança. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no nosso site unicef.org.br ou no deixaqueuconto.org.br. Se você é professora, escute com suas crianças e estudantes e acesse o nosso guia de possibilidades pedagógicas. Se quiser, pode nos enviar um e-mail, deixaqueuconto@unicef.org. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e explorar e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Este programa contou com a locução de Ian Ferri, Luiz Loria e Hilary Souza, com participação especial de Ramiro Aran e dos irmãos Benjamin e Antônia Guzzo Simão. A história de hoje foi criada por Leandro Medina, livremente inspirada no conto O Vaso Vazio, de Demi. Agradecemos a participação da Simone Julian ITT e do Matias Monteiro. Músicos participantes Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes e Marcelo Monteiro, que assina a produção musical. Criação de conteúdo, vinhetas e edição final Leandro Medina. Supervisão Zabelê Medina. Produção Andréa Soares e Lumiar a Ser e Conhecer. Tradução de Libras e videodescrição no YouTube Companhia Arte Raiz. O bolo mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto Palacada 500. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.